E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui no nosso curso de Engenharia de Software, né? Nós vamos falar agora um pouquinho de um tema super importante, que é a gerência de configuração, né? E uma visão geral de como é o seu funcionamento, tá bom? O legal aqui desse tema é que a gente tem algumas ferramentas que são muito utilizadas, e depois em outros blocos a gente vai adentrar na utilização dessas ferramentas que as bancas costumam cobrar, ok? Então vamos acompanhar comigo aqui no slide. Engenharia de software, né? Configuração e mudanças, né? Gerência de configuração. Então, SCM, né? É o conjunto de atividades projetadas para controlar as mudanças pela identificação dos produtos do trabalho que serão alterados, e estabelecendo um relacionamento entre eles, né? Também definindo o mecanismo para o gerenciamento de diferentes versões desses produtos, controlando as mudanças impostas e auditando e relatando as mudanças realizadas, né? Conceito bem amplo, mas não se assuste que é fácil de entender, tá? Conceito aqui do livro do Presma. Então vamos aqui para pensar, né? O que é a tal aqui da configuração e mudança, da gerência de configuração, né? Isso aqui é uma referência de outro autor, mas que também está no livro do Presma, né? Então olha só, a arte de coordenar o desenvolvimento de software, né, para minimizar a confusão é chamada de gestão de configuração. A gestão de configuração é a arte de identificar, organizar e controlar modificações no software que está em construção por uma equipe de programação. O objetivo é maximizar a produtividade, minimizando os erros, né, pessoal? Então, veja bem aqui, ó. Acompanha comigo. A gente vai desenvolvendo software, né? E a gente viu que nas metodologias ágeis tem estratégia de integração contínua. Se você não utilizar a estratégia de integração contínua lá com o repositório, a estratégia que você adotar de qualquer forma, você vai precisar versionar um software, que é um dos tópicos aqui da gerência de configuração, né? O controle de versão. Aí, veja, qual é o principal problema aqui? É você perder, né, o versionamento desse código-fonte. E não só isso, como também de todos os artefatos, documentos que são gerados nos processos de engenharia de software, que é uma calhamaço grande de informação, né? A gente já viu que nas metodologias ágeis tem essa redução, né, da produção de documentação, mas também não é, né, como a gente já viu, não é eliminação, né? Não se elimina tudo. Você tem que produzir alguns artefatos e o principal, o código-fonte. E você tem que ter formas de você gerenciar isso, porque senão vira essa confusão, né? Perda de código ou integração de código de forma errada e por aí vai. Ok? Deu para ter esse entendimento inicial? Então esse é o tópico que nós vamos abordar nesse bloco, tá bom? Então vamos comigo aqui no slide, acompanha aí. Então, ó, é um dos ramos da engenharia de software e tem muita importância para a garantia de sucesso de um projeto de sistema, né? Suas principais responsabilidades, né, são o controle de versão, o controle de mudança e a auditoria das configurações. Veja, também é necessário você auditar essas configurações, né? Essas versões de código que vão sendo criadas, né? Por quê? Porque pode haver inclusão de código indevido, ou por má fé ou por erro mesmo, né? E como é que você vai verificar quando isso ocorreu e tentar melhorar o processo, né? Num ciclo de melhoria contínua, né? Só através da auditoria, certo? O foco da auditoria não é sempre procurar culpados, mas você procurar onde o processo falhou, porque outras pessoas podem falhar novamente, né? E corrigir essas falhas, tá bom? Então, os itens de configuração, né, os SCIs, né, itens de configuração de software, né, é a principal, né, atividade dessa disciplina, o controle desses SCIs, né. Todos os artefatos gerados por um processo de software, né, tanto documental como código-fonte, se tornam itens, né, itens de configuração de software. E tudo deve ser armazenado em um repositório que tenha a responsabilidade e estrutura adequada
para garantir a integridade dos dados, né? Realizar versionamento e suportar o compartilhamento de informação entre a equipe do projeto. Então, gente, veja aqui comigo, olha só. Normalmente o desenvolvimento de código, né? Os processos de software, o desenvolvimento comercial, né? A forma que ele é implantado nas instituições, né? E quando nós temos equipes de tamanho variado, né? Equipes com mais membros, o controle de versão se torna algo primordial, porque é necessário o controle daquilo que está sendo feito, ainda mais quando tem várias pessoas envolvidas, né? Alguém pode ir lá e gerar uma versão que, se você não tiver um controle de versão através de um repositório, de uma ferramenta que faça isso, você apagar algo que estava funcionando. E aí como é que você vai retomar isso, né? O pessoal é mais antigo aí na computação, lembra bem como é que isso era feito, né? Quando você não tinha uma ferramenta ou por falta de conhecimento dessa ferramenta, né? Você subia um novo código para produção, aí pegava a versão antiga que estava em produção, renomeava uma pastinha underline old, né? A versão antiga, né? Isso aí, o pessoal mais antigo que trabalha já deve ter visto isso, né? O pessoal mais novo que está fazendo concurso agora não vai se adentrar esse tipo de coisa, né? Você já trabalha normalmente com controle de versão. Até se você usar ferramentas na nuvem, né? Um drive de alguma dessas empresas aí que estão no mercado, ele já tem controle de versão mínimo ali do que você sobe, né? Dos documentos e por aí vai, né? E a gente vai ver também que tem ferramentas específicas para o controle do código, né? E várias estratégias, né? Vai ser tema aqui na sequência do nosso curso. Esse bloco a gente fala aqui uma introdução desse conceito, tá bom? Então volta comigo aqui no slide e vamos seguindo. E aí quais são os elementos aqui da gerência de configuração, né? De software. Alguns elementos importantes, são 4, né? Elementos de componente, né? O que eles são? Conjunto de ferramentas acopladas em um sistema de gestão de arquivos, né? Por exemplo, um banco de dados, que possibilita acesso à gestão de cada item de configuração de software, né? Outro elemento importante aqui nesse contexto são os elementos de processo, né? Coleção de procedimentos e tarefas que definem uma abordagem eficaz de gestão de alterações e algumas atividades relacionadas, tá? Para todas as partes envolvidas na gestão, engenharia e uso do software. Então você tem alguns elementos de processo, como você deve organizar essas alterações, certo? Tem muitas estratégias que você pode utilizar. Elementos de construção, né? Que são o conjunto de ferramentas que automatizam a construção do software, assegurando que tenha sido montado o conjunto apropriado de componentes válidos, né? Isto é, a versão correta. Então a gente tem alguns elementos de construção que são baseados em ferramentas, né? Em outros blocos a gente falou das ferramentas case, né? Então aqui seria uma ferramenta case, tá, gente? Elementos humanos, conjunto de ferramentas e características de processo, né? Abrangendo outros elementos de configuração e mudança, tá bom? Usados pela equipe de software para implementar um SCM eficaz. Então são os 4 elementos básicos desse sistema, tá? Vamos seguindo aqui. A referência, né? O que é a referência? No contexto da engenharia de software, né? Uma referência é um marco no desenvolvimento de software, certo? É uma etapa lá concluída. A gente chega lá e tem um marco, né? Se você lembrar um pouquinho lá da gerência de projetos, normalmente os projetos, em algum momento, ele tem marcos, né? Uma etapa importante lá que foi superada numa data, né? Então, aqui também funciona da mesma forma. Esse marco é chamado de referência, né? Uma referência é marcada pelo fornecimento de um ou mais itens de configuração de software que foram aprovados em consequência de uma revisão técnica. Por exemplo, né, os elementos de um modelo de projeto foram documentados e revisados. Erros foram encontrados e corrigidos. Então isso aqui se vira uma referência dentro do nosso repositório, tá? Que é outro item que nós vamos falar bastante. Então a referência vira item do repositório e é um item que é procurado, né? Ele é um item que é considerado válido, é uma versão
correta, né? Ou do documento, ou do código-fonte, ou de outros itens. A gente vai ver alguns slides aqui, alguns gráficos que a gente vai ver como é que isso funciona de maneira mais clara, tá? Uma vez que todas as partes do modelo foram revisadas, corrigidas e então aprovadas, o modelo de projeto torna-se uma referência. Entendeu? Uma versão, né, que está aprovada e foi versionada, corrigida, né, porque normalmente erros acontecem, né, isso é pego nas etapas de teste, aí você tem uma referência lá no seu repositório. Então, ó, tá aqui, né? Esse gráfico, né, esse desenho aqui, esse diagrama, ele é do livro do Pressman e ele fala dos SCIs, né, dos itens de configuração que se tornaram referenciais e o banco de dados de projeto, né? Então veja, os referenciais aqui, né, as referências podem ser o quê? Especificações de sistema, requisitos de software, especificação do projeto, código-fonte, plano de teste, procedimentos e dados e qual a versão utilizada lá do sistema operacional, né? Então, quando a gente chega no momento que a gente tem uma entrega e tem uma versão do software aceitável, ele vai para o nosso repositório e ele vira uma referência, né? São itens referenciais. Então veja, olha só, você tem as tarefas de engenharia de software, né? Você tem os itens de configuração. Revisões técnicas, se elas forem aprovadas, ela vem aqui para o nosso banco de dados, né? Que a gente vai ver que esse banco de dados é mais conhecido como repositório. Estão armazenados, podem ser extraídos para controle de SM e também pode acontecer o caso quando eles são modificados, né? Se são modificados, vem para a revisão técnica, aprovados, vão de novo lá para o nosso repositório, tá bom? Então, basicamente, esse é o diagrama que representa como é que os itens são versionados, né? Como é que eles são incluídos lá no repositório para posterior pesquisa, consulta, recuperação também, né? Às vezes chega um novo membro da equipe, qual a documentação que ele vai utilizar como base? Ele vai lá no repositório e recolhe isso, né? E o repositório, que eu já adiantei, né? Conjunto de mecanismos e estrutura de dados que permite uma equipe de software gerenciar alterações de maneira eficaz, certo? Aí nós vamos ver que o repositório ele tem uma série de funcionalidades e uma série de itens que podem ser versionados, né? Que isso vai se chamar depois lá do controle de versão, que nós falamos também aqui nesse bloco. Então a gente pode ter o que no repositório, né? Nós podemos ter conteúdo comercial, regras comerciais, funções comerciais, estrutura da organização, arquitetura de informação. Todos são documentos que podem ser incluídos no nosso repositório, né? Voltado aqui mesmo para o que a gente mais conhece, né? Nós que somos aqui da área de desenvolvimento, da engenharia de software, né? Conteúdo de construção, então o código-fonte, o código-objeto também, instruções para a construção do sistema. Aí também pode instalar os casos de teste, os scripts de teste, resultado de teste, as métricas de qualidade, uma série de documentações, né? Manual do usuário, especificações de sistema, especificações de requisitos, os modelos, né? Os casos de uso, vários diagramas, né? Podem ser versionados, modelo de projeto. A gente ainda vai ter no nosso curso aqui de engenharia de software os tópicos falando da análise e projeto orientado a objetos, né? E nós vamos falar da UML também, que está na sua versão agora 2.5, né? Que foi lançado em 2015. Então, continue acompanhando que nosso curso ainda tem muito assunto e algumas bancas têm cobrado, né? Esse tema da UML. Vai vir aí na sequência aí do nosso curso. Então acompanhe. E também pode instalar estimativa de projeto, cronograma, requisitos, métricas de projeto. Quando a gente for falar de métrica também, a gente vai ter no curso quando a gente entrar no tema qualidade de software. Aí a gente explica essas diferenças. Por enquanto é você saber que esse calhamaço de informação, eles podem ser armazenados no nosso repositório, né? Podem e devem.
E aí o sistema de controle de versão, né? Aqui é o tema genérico, aí a gente vai ver que tem várias ferramentas, né? Como o Git, como o SVN, que fazem... tem basicamente esses recursos, né? Que eu vou apresentar agora. Então eles são sistemas de controle de versão. Então vamos ver quais são os 4 recursos principais do sistema de controle de versão, né? Um banco de dados de projeto, né? É o repositório. Veja que eu falei lá para vocês agora, acabei de apresentar, que armazena todos os objetos de configuração relevantes. Um segundo recurso, né? Um recurso de gestão de versão que armazena todas as versões de um objeto de configuração, ou seja, permite que qualquer versão seja construída usando diferentes das versões anteriores. Então, um item, né? Imagine que você tem para você entender bem mais fácil. Você faz isso com código também, mas com o documento fica mais fácil você entender. Imagine que um documento ele tem N versões. Cada versão que vai sendo alterada vai sendo incluída no repositório. Depois, né? Você chegou lá na versão 5000 desse documento. Aí você percebeu que a versão 5000 não tem elementos que eram necessários e já teve no passado. Então você pode voltar nas outras 4.999 versões procurando aonde isso foi excluído e recuperar essa informação, ok? Então você não precisa mais fazer lá o underline old e ficar enchendo a sua pasta do seu computador com não sei quantas versões do software. Na verdade, o software de versionamento ele faz isso para você, tá? Terceiro, uma facilidade de construir que permite coletar todos os objetos de configuração relevante e construir uma versão específica do software. Essa facilidade de construir, ela vai procurar o quê? As referências, né? Os objetos referenciais. Então, quando a gente tem uma versão, a gente congela e todos aqueles objetos daquela versão, eles podem ser recuperados. Então, o software de controle de versão, ele faz isso. E um quarto recurso, né? Esse pessoal, volta aqui comigo aqui, presta atenção. Esse aqui são recursos principais, né? Não quer dizer que esse sistema de controle de versão, que pode ser implementado em várias ferramentas, que vão ser objeto do nosso curso aqui de engenharia de software na sequência, não quer dizer que eles não tenham mais funcionalidade. São os recursos principais, tá bom? Só para você prestar atenção nisso, porque depois vem outro recurso, a banca cobra outra coisa e fala, o professor não comentou esse outro recurso. Não, eu estou comentando os 4 recursos principais, certo? Então volta comigo aqui no slide para a gente fechar. Então, um recurso chamado acompanhamento de tópicos, né? Também conhecido como acompanhamento de bug, né? Lembra lá dos bugs, a gente falou, que permite à equipe de software registrar e acompanhar o status de todos os problemas pendentes associados a cada objeto de configuração. Então você tem um sistema de acompanhamento dos bugs daqueles itens, certo? Um sistema de controle de versão, ele faz isso para você, né? Ele tem esse recurso normalmente, tá bom? Então vamos continuar. E aí eu trago aqui um exemplo, né? Ferramenta de controle de versão, né? Soluções livres. O Git, né? O SVN, o CVS, o Mercurial, né? Soluções comerciais. O SourceSafe, né? O SourceSafe é da Microsoft. TFS, PVCS, o ClearCase. E aqui do lado, né? Tá vendo aqui? Acompanha. É um exemplo de visualização do histórico de um projeto, né? Depois, né? Caso o edital tenha a utilização de algumas dessas ferramentas, é interessante você saber como é que funciona o versionamento, né? O que é o trunk, o que são as tags, o que são as branches, aonde acontece o merge, né? Então aqui é um ramo que depois ele volta aqui para o ramo principal, né? Você faz o merge do código. Não se preocupe que também será temas aí, um dos temas do nosso curso de engenharia de software, explicar isso aqui melhor, tá? Só trouxe para você entender como é que funciona. Então os itens estão lá e eles vão ganhando versões e você tem que ter uma versão na linha de base, uma versão referencial que pode ser consultada, né? Que estará lá no repositório para você recuperar, tá bom? Então, vamos seguindo.
Aí, gente, a gente chega agora nas questões para a gente ver como é que a banca tem cobrado esse tema, né? Até para direcionar os nossos esforços, né? Nos estudos, porque os temas, eles são muito extensos. Então a gente tenta sempre usar aquela regrinha do Pareto, do 80-20, né? A gente tenta aqui puxar lá o 20% do conteúdo que atende 80% das bancas. A gente já dá uma boa abrangência nos estudos. E no mais é continuar estudando, né? A videoaula é parte aqui do estudo, você já sabe disso. Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui. Então, a questão da banca CESP, né? Vamos ver o que ela está cobrando. A respeito da engenharia de software, julgue o seguinte item. Entre as disciplinas da engenharia de software, inclui-se a gestão de configurações, que, aliada à memória humana em pequenos projetos, consegue evitar que artefatos corrigidos reapareçam durante o desenvolvimento do projeto. Então, gente, uma primeira questão aqui para a gente pensar. O que a banca CESP está cobrando aqui? Falando da engenharia de software, falando da gestão de configuração e mudança, ok? Aí ele coloca aqui dizendo que aliado à memória humana em pequenos projetos, a gente consegue evitar problemas, né? O que você marcaria nesse item? Certo ou errado? Releia e pense. Vamos ver aqui no slide a resposta? Acompanhe aí. Desculpa aí. Vamos lá. Errado, né, gente? Por quê? A gerência de configuração de software, né? Ou a gerência de configuração e mudança, é uma disciplina que identifica a configuração de sistema em diferentes pontos no tempo, com a finalidade de controlar sistematicamente as mudanças realizadas, mantendo a integridade e rastreabilidade da configuração através do ciclo de sistema. Rastreabilidade é um conceito que a gente já apresentou no nosso curso, mas eu volto nele aqui porque é importante. Rastreabilidade é você saber, né? Quando você fizer auditoria, ou se você precisar percorrer os itens, saber o caminho, né? O rastro que ele deixou, né? Aonde que pode ter acontecido a inclusão de um erro, para que você melhore esse processo, tá? Então veja, o que é a questão aqui, por que ela está errada, né? Ela fala o seguinte: entre as disciplinas de engenharia de software, inclui-se a gestão de configurações. Até aí tudo bem. O problema é ela aliar a memória humana em pequenos projetos, né? Se você fosse lá na vida real, né? Na utilização dos processos Go-Horse, né? Tem o pessoal que gosta do Go-Horse, que é basicamente você não usar conceito da engenharia de software. Aí poderia ser que essa questão estaria correta. Mas dentro da engenharia de software, a gente tem que contar com o software, né, de gerenciamento. E não ter o elemento da memória humana, né? Para lembrar qual é a versão correta do software. Então esse negócio aqui da memória humana é que lascou esse item aqui. Aí esse item só pode ser errado. Você não pode confiar que a memória humana, né? Em pequenos projetos aliado à memória humana vai funcionar. Não, a gestão de configuração é toda uma disciplina que ela elimina essa necessidade de você ter que precisar da memória humana, né? Você faz o versionamento, cria os referenciais, fica lá. Isso aí pode ser consultado, auditado e você vê para onde o software foi, de onde ele veio, para onde ele vai, ok? Coisa aí meio esotérica, tá bom, gente? Então essa história aqui de memória humana foi o que acabou com esse item aqui, transformando ele em errado, ok? A engenharia de software ela não passa por contar com a memória humana para resolver os problemas aqui não, tá? Esse problema da gestão de configuração a gente passa pelo processo de gerência de configuração mesmo, ok? Então é uma questão até simples, tá? Vamos para a segunda questão. Estabelecer uma política de sincronização de mudanças para cada item de configuração de software, bem como disponibilizar e manter cada versão produzida dos itens de configuração, são atividades típicas de quê? Né? Essa questão talvez vocês errem, mas aí eu trouxe de maneira proposital para a gente raciocinar, ok? Aí eu apresento o conceito
Importante é que no dia da prova vocês não vão ser enganados, tá? Vocês vão conseguir marcar corretamente. Então vamos ver. Letra A, da gerência de mudança. Letra B, do controle de versão. Letra C, da auditoria de configuração. Letra D, do repositório de banco de dados. Então, essa atividade que o item está apresentando é de qual desses elementos aqui, né? Letra A, B, C ou D? Vamos ver a resposta? Letra B. Então, gente, olha só. Preste atenção aqui comigo. Todos são elementos, né? A gente viu, da gerência de configuração, certo? Mas o item está perguntando o quê? Para você não se confundir, você conseguir entender o cerne aqui da questão, né? Estabelecer uma política de sincronização de mudanças para cada item de configuração de software, bem como disponibilizar e manter cada versão produzida dos itens de configuração. São atividades típicas do controle de versão, né? São atividades típicas do controle de versão. A gerência de mudança, a gente viu que é o nosso processo, né? Gerência de configuração e mudança. Mas o controle de versão é feito dessa forma. Beleza? Vamos voltar no slide aqui. Então, o controle de mudança, né? A atividade típica do controle de mudança é de estabelecimento de uma política de sincronização de mudanças para cada item de configuração de software. E disponibilizar e manter cada versão produzida dos itens de configuração. Então, e quem faz isso é o controle de versão, que a gente viu, né? O sistema de controle de versão e algumas ferramentas que fazem o controle de versão, né? A gerência de mudança tem o controle de versão como parte dela, né? A gerência de configuração de mudança. Mas aí a gente tem a auditoria, que também é importante, a questão do repositório, todos os itens que a gente falou hoje, tá? Então, só você ficar esperto. Eu trouxe a questão de maneira proposital, porque costuma o pessoal se confundir, né? Nesses termos, tá? Então, fica esperto. Então, controle de versão é quem faz isso, tá bom? São apenas hoje, né? Vou deixar aqui a justificativa. O controle de versão combina procedimentos e ferramentas para gerenciar diferentes versões dos objetos de configuração criados durante todo o processo de software, né? Então tá aí a justificativa para você entender melhor essa questão. Hoje, né, nesse bloco são apenas duas questões. A gente fala rapidamente aqui do que é a gerência de configuração de mudança. Volta aqui comigo. Então, veja, o que a gente viu nesse bloco? A gerência de configuração e mudança é super importante porque você tem que ter uma forma sistemática de recuperar os itens que vão sendo incluídos, né? O software vai sendo produzido. Quanto maior o software, isso se torna mais complexo. Então, a gente tem que ter estratégias para manter as versões auditáveis e também recuperáveis, né? Para que você não tenha perda de nada, né? Gerar versões que depois são perdidas e você ter o retrabalho. Então a gente viu alguns elementos, a gente viu a questão do controle de versão. É o básico aqui da gerência de configuração e mudança. O que a gente vai aprofundar nesse tema é a utilização de algumas ferramentas que as bancas gostam de cobrar. Entre elas, algumas que eu apresentei aqui nos slides, né? Basicamente as bancas cobram muito o SVN e o Git, tá bom? Então, um bloco um pouquinho mais curto. Eu espero vocês na próxima, tá bom? Valeu e até mais!